Aviso: esta história contém descrições de coerção, ameaças e situações de violência verbal. Se esses temas forem sensíveis para você, recomendo atenção ao assistir. Forçada a casar com um CEO 9 anos mais velho, Chloe jamais imaginou que um único beijo na noite de núpcias poderia virar sua vida de cabeça para baixo. A frase soou como um carimbo frio quando a cerimônia terminou. Não por celebração, mas por necessidade. Naquele quarto abafado da suíte nupcial, com cortinas grossas que bloqueavam a cidade inteira, ela sentiu o peso de todo o acordo que a trouxe até ali. A promessa feita para um avô que precisava de uma cirurgia que, sem recursos, não sobreviveria à espera. Chloe estava tremendo. Não era apenas frio. Havia a intensidade de meses de privação. Noites em claro cuidando do pai que bebia para esquecer. O irmão que cedia cada centavo do pouco que tinham a homens que prometiam mundos. Havia também a obrigação. Um documento assinado pelas mãos trêmulas de sua mãe, pela pressão de credores em sua porta, pela imagem do hospital onde o nome do avô pairava em papel com letras fechadas e frias. O casamento fora a solução proposta pela família Carter. Um dote, a garantia de fundos, o pagamento pronto para a cirurgia que salvaria o velho senhor. Ethan Carter tinha 9 anos a mais que ela. 9 anos que, no corpo do homem à sua frente, pareciam décadas. Ele se movia com a certeza de quem foi acostumado a decidir, a comandar, a dobrar a vontade dos outros à própria conveniência. Era CEO de um grupo financeiro que mudava destinos com um aceno. Era um homem que, por trás do terno impecável e do fastígio do sobrenome Carter, carregava um avô cuja saúde era tratada como tabuleiro de xadrez. Naquela noite ele estava intactamente controlado, voz baixa, olhos de aço. "Você não é minha esposa por amor", disse seco quando fecharam a porta. "E eu não exijo amor. Obediência basta." A declaração caiu como um martelo no peito de Chloe. Não houve malícia teatral. Houve uma constatação pragmática, como se relações humanas fossem contratos que ele poderia ler e recusar cláusulas. Ela respirou fundo, as mãos fechadas no vestido que não sentia seu. Por dentro, uma casca fina de dignidade gritava que aquilo era injusto. Por fora, a voz não passava de um fio. "Eu só preciso de dinheiro para a cirurgia do meu avô", murmurou, mais para si que para ele. 1 mês. Só 1 mês. Ethan a observou, avaliador, como um investidor antevendo o risco. Havia algo nela que o incomodava. Talvez a juventude. Talvez a honestidade crua demais para o lugar onde ele crescera. Ele lembrou ao que vinha. Um nome a proteger. Um legado a manter. Uma família que se alimentava de aparências. Ele havia concordado com aquilo por razões que lhe pertenciam. Promessas velhas ao patriarca. Um cálculo que tornava o casamento um custo-benefício vantajoso. A diferença de idade, 9 anos, pesou na sua postura mais como uma linha traçada entre territórios do que como intimidade. A primeira noite foi um desafio inteiro. Não por atos sensuais, como as histórias que inventam romance em cima do braço alheio. Não. Foi um campo de perguntas e recusas. Chloe não acreditava em tocar onde não havia desejo. Ethan, por sua vez, manteve um equilíbrio inclemente. Não a pressionou fisicamente, mas deixou claro que esperava conformidade com as regras da casa, com a rotina. O que se seguiu foi um beijo. Rápido, confuso, menos carga erótica do que uma tentativa de traduzir algo que nenhum dos dois sabia nomear. A boca de Ethan pousou na de Chloe sem que ela tivesse tempo de fugir. Não foi possessivo como uma tomada de poder. Foi estranhamente hesitante. A própria boca dela reagiu em desconcerto. Seus instintos batiam entre recuar e absorver aquele gesto como se fosse um aviso. Ao se separarem, houve um silêncio que vibrou. Naquele beijo havia tantas coisas: o reconhecimento de uma fragilidade, a intranquilidade do homem que se espantou consigo mesmo, a sensação de que algo tinha mudado de lugar, não no mundo inteiro, mas na prateleira onde Chloe guardava sua defesa. Mais tarde, quando a noite se arrastou em troca de palavras curtas, Chloe percebeu que o beijo plantara uma pequena semente de dúvida em Ethan. Algo que não cabia em contratos. Era um sinal silencioso de que até o mais calculista dos homens poderia ser surpreendido por uma ternura que ele não desejara. Pela manhã, o exterior da mansão parecia outra cidade. Arbustos bem aparados, portões altos,
Automóveis que brilhavam como se tivessem passado por polidores humanos. Chloe caminhou por corredores que exalavam ordem e silêncio. A casa era um livro de costas douradas. Tudo estava à vista, mas nada se lia do interior dos moradores. As regras foram-lhe apresentadas como um conjunto de cláusulas: horários, convidados, comportamento em eventos públicos. Ethan delegou a recepção ao seu assistente, um homem de poucas falas chamado Daniel, cuja expressão oscilava entre compaixão contida e profissionalismo. Chloe sentiu-se pequena no vestíbulo gigantesco, como se estivesse dentro de uma escultura que jamais fora desenhada para seu uso. Ainda assim, havia brechas onde ela podia respirar. A cozinha, por exemplo, tinha uma janela que se abria para o jardim dos fundos, onde um pequeno canteiro de ervas recolhia luz. Ela descobriu, com uma pequena vitória, que podia arrancar uma folha de manjericão e mexer um molho sem que ninguém notasse. Um gesto simples de autonomia numa casa onde tudo já nascia com ordens. Ao longo dos dias seguintes, a vida tomou o formato de um experimento social. Chloe observava as refeições, sem fazer perguntas que pudessem comprometer sua estadia. Ethan seguia com seus compromissos, reuniões que se prolongavam, ligações longas com vozes que citavam números, e um modo cortante de abrir pastas e fechar decisões. Havia momentos em que ele retornava diferente, menos muro, mais vigilante. Pequenos cuidados começaram a surgir. Um casaco emprestado na madrugada fria, uma xícara de chá deixada ao lado de um caderno onde ela escrevia listas de coisas para tentar pagar as dívidas da família. Sonos curtos, gestos contidos. Mas a mansão era também um espaço de enxame. A monitoração sutil de empregados, o murmúrio das visitas sociais, a constante presença de olhos que julgavam. A mãe de Ethan, Mrs. Carter, movimentava-se entre plantas ornamentais e sorrisos afiados. Ela observava Chloe com a mesma intensidade que um animal avalia uma presa. Avaliação, medo de contaminação social, o desejo de afastar qualquer mancha que pudesse comprometer a aparência de sua família. Era fácil perceber que a mãe nutria para Chloe um desprezo contido. Não tanto por maldade explícita quanto por zelo com um manual de conduta que não admitia que mulheres de origens humildes segurassem alianças. Não se esqueça de como as coisas funcionam aqui, disse Mrs. Carter em voz mansa numa tarde, com o olhar fixo. A aparência é tudo, querida. E você precisa aprender a se comportar. Havia ameaça nas entrelinhas. Ela poderia expulsar Chloe da mansão a qualquer instante sob pretexto de escândalo ou inconveniência. Era um lembrete cruel de que aquilo não era amor, mas um arranjo prestes a se desmanchar à menor irregularidade. Chloe procurou alternativas. No tempo livre, tentava procurar empregos que não comprometesse sua presença na mansão. Havia uma sensação de urgente planejar saída. Ela chegava a pensar em aceitar trabalhos menores, babá de fim de semana, caixa em loja de bairro, mas as dívidas apertavam com pressa. Em um desses momentos de desespero e pragmatismo, uma amiga da cidadezinha que trabalhava como hostess em um clube da cidade, a convenceu de que podia ganhar dinheiro rápido. Só uma noite, dissera a amiga. Você volta com o bolso cheio. Chloe hesitara, mas a imagem da cirurgia do avô a puxara para frente. Na noite em que aceitou, ela percorreu o caminho até o clube com o estômago cheio de náusea. O lugar era uma caricatura do luxo. Luzes de neon, música que pulsava como um coração artificial, mulheres que se moviam com sorrisos treinados, e homens cujas vozes pareciam notas compradas. Chloe entrou com as mãos apertadas na bolsa, sentindo-se como um peixe fora d'água. Era, em muitos aspectos, uma performance disfarçada de trabalho. Ouvir, elogiar, aceitar copos. Disse a si mesma que seria apenas uma noite. Prometeu ao avô que isso acabaria bem. As horas no clube foram longas e tensas. Havia homens que se aproximavam com oferta e outro tipo de expectativa. Um deles, Jake Wilson, conhecido da cidade por suas palpitações inconvenientes, não respeitou limites. Sua mão escorregou, seus intentos foram claros. Chloe empurrou com o coração batendo na garganta. Ela tentou um sorriso que soou falso, tentando recuar. Quando sentiu que a situação se tornava física, quando o ar do cômodo parecia reduzir-se à pressão do corpo alheio, ela desejou, com toda a intensidade do medo, que uma parede aparecesse e a protegesse. A parede apareceu na forma de Ethan. Ele entrou no clube sem anúncio, como um trovão que não precisa de permissão. Havia um ar de determinação em seu rosto que nenhum dinheiro poderia comprar.
Antes de Chloe compreender por que ele estava ali, Ethan caminhou até a mesa, as mãos firmes, a expressão implacável. Ele não discutiu ao homem. Sua voz foi baixa e cortante quando ordenou que o agressor recuasse. Em minutos, a atmosfera mudou. Os homens recuaram, o brilho do ambiente perdeu a cor de segurança produzida pela presença masculina. Chloe foi escoltada para fora, com a mão de Ethan em suas costas. Primeiro gesto de contato que não soou como exigência. Na saída, ele segurou seu rosto com cuidado que parecia não combinar com o tom daqueles movimentos de comando. Não faça isso de novo, murmurou, sem levantar a voz. Se alguém te tocar de novo, me chama. Eu não quero desculpas. Quero resultados. Suas palavras foram habilidades profissionais. Mas no fundo, havia algo parecido com cuidado. Chloe sentiu-se envergonhada, e ao mesmo tempo, desconcertada. Ele havia retirado-lhe da situação como quem retira um risco calculado de um investimento. Mas o gesto a deixou vulnerável de outra forma. A sensação de que, quando estava com ele, não estava sozinha no mesmo modo predatório do mundo. E essa sensação dava medo e alívio, quase ao mesmo tempo. A noite terminou com Chloe no hospital. Não por ferimentos graves. Apenas pela avaliação e um tratamento tranquilizador, ocasionado por uma bebida que lhe fora oferecida sem que ela percebesse os efeitos. Houvera um líquido no copo que a deixara tonta. Aquilo fez com que Ethan insistisse para que ela fizesse exames. As luzes fluorescentes do pronto-socorro cheiravam a antisséptico e inevitabilidade. Havia regras a serem seguidas, formulários a assinar. A enfermeira que atendeu Chloe era gentil, mas sua frieza mecânica lembrava que hospitais eram lugares onde vidas e burocracias se cruzavam e muitas vezes feriam. Foi ali, na sala de observação, que surgiu a pergunta temida. E se ela estivesse grávida? A ideia saiu como um sussurro que se tornou rumor quando a motorista do hospital comentou, quando o assistente de Ethan fez um cálculo frio das possibilidades. A suspeita não era apenas biológica, transformava-se em arma política contra ela dentro da mansão. Se houve gravidez, a mãe de Ethan saberia, e isso poderia ser usado como pretexto para controlá-la ou expulsá-la. O rumor correu mais rápido que Chloe desejava. Ela pensou no avô que precisava de cirurgia, e no dote que podia, em teoria, pagar tudo. O pensamento de que uma vida, dela ou de outro, pudesse complicar as equações do acordo, a apavorou. Ethan permaneceu ao lado dela durante todo o processo. Não era uma presença constante de palavras doces, mas de vigilância. Quando os resultados foram solicitados, ele pegou na mão dela e apertou com força curta, um gesto que transcendeu ordens. Por dentro, Chloe percebeu que havia diferença entre ser tomada e ser guardada. O aperto dele tinha preço. E também tinha promessa. Ele não deixaria que ela fosse ferida ali, não sem pagar por isso. Na manhã seguinte, rumores já circulavam pelos corredores da mansão. Mrs. Carter parecia analisar a melhor maneira de usar a situação, com o canto da boca apertado em algo que se aproximava de um sorriso calculista. Havia decisões a serem tomadas sobre o que seria revelado e o que seria negado. A lealdade de Daniel e de outros funcionários começou a ser avaliada como se cada atitude fosse uma operação financeira. Chloe passou a sentir na pele a lógica fria de um lugar que via as pessoas como recursos. Ela começou a entender, com mais clareza do que jamais desejara, que sua permanência ali dependia tanto de sua conduta quanto da utilidade que mantinha para as necessidades dos Carter. O que era um instrumento para salvar o avô poderia, a qualquer momento, se transformar num estorvo. O medo e a determinação borbulhavam em seu estômago como dois animais prontos para entrar em briga. Ela precisava aprender a ser estratégica sem perder o que restava de dignidade. O resultado do exame não veio imediatamente. O tempo entre a coleta e o resultado tornou-se um corredor sem fim. Tempo que Ethan e Chloe passaram cercados de conversas inquietantes, olhares trocados nos cantos das salas e planos que se desenharam em sombras. Ethan, por sua vez, tornava-se um homem dividido. Havia no seu olhar fragmentos do CEO, lógico, calculista, e pequenos lampejos de outro homem, que não queria ver alguém sofrer porque ele decidira por ela. Ela começou a imaginar possibilidades. Se o teste desse negativo, poderia haver uma trégua. Mais alguns dias, o dote entregue, e tudo voltaria ao seu lugar. Se o teste desse positivo,
A casa explodiria em leis, chantagens e promessas vazias. Em ambos os casos, Chloe sentia que estava sendo observada para além dos olhos, para além das intenções declaradas, para além das sonoridades cortesãs. Seu corpo e sua escolha se tornaram capitais. Em noites turbulentas, quando a mansão silenciava, Chloe encontrava o quarto de hóspedes com cortinas que filtravam a lua e uma pequena mesa onde ela mantinha recados, números e a foto do avô com sorrisos gastos. Ali, no silêncio, ela escrevia listas. Se conseguir o dinheiro, se o avô tiver a cirurgia, se ela voltar para a cidade. Escrevia também o que não queria. Ser usada para conseguir status, ser trocada, ser exposta. Havia uma força que brotava lentamente dentro dela. Não a paixão romântica que os livros vendem, mas uma determinação dura e porosa como pedra polida pelo mar. Foi nesse estado de expectativa que um novo elemento se inseriu na equação. Uma carta anônima, deixada numa bandeja de prata na pequena mesa da sala de estar. Continha uma única frase que ressoou como um sino. Nem tudo que salva é honesto. Chloe leu e relê, sentindo que alguém avisava que havia peças do jogo que ela ainda não compreendia. Quem escrevera aquilo? Um empregado com pena? Alguém da própria família Carter querendo confundir? Ou uma mão invisível lembrando-a que, mesmo se a cirurgia viesse a acontecer, o preço da dívida poderia ser cobrado de outras formas? A mistura de medo, raiva e curiosidade deu a Chloe combustível. Ela não queria apenas sobreviver. Queria sair debaixo dessa capa de objetos e mãos que decidiam seu destino. Mas para isso, precisava permanecer viva e inteira tempo suficiente para traçar um plano. Enquanto isso, Ethan mostrava pequenos gestos que a confundiam. Um olhar de reprovação a alguém que a insultara, uma conta paga sem alarde para o hospital do avô, um chamado a um médico renomado. Entre o muro e a ponte havia uma linha tênue, medo e cuidado. Chloe não sabia rotular o que sentia por ele. Talvez fosse gratidão misturada com desconfiança. Talvez fosse simples reconhecimento de que, por enquanto, ele era sua única defesa concreta. Naquele limiar onde o futuro pendia incerto, Chloe também começou a recolher memórias do próprio passado, com nova clareza. Lembranças de um avô que cantava baixinho antes de dormir. Do cheiro de remédio da casa paterna. Das noites em que ouviu a mãe prometer que tudo mudaria. Eram memórias que se arredondavam e ofereciam um mapa. Aquele não era o fim desejado, mas poderia ser um começo se ela conseguisse preservar a própria vontade. Havia uma promessa feita a si mesma, pequena e firme. Quando tudo terminasse, ela escolheria. Escolheria por si. Enquanto aguardavam o resultado do exame e as engrenagens familiares se mexiam em níveis subterrâneos, Chloe tomou uma decisão prática. Aprender a se mover nessa casa sem perder o próprio centro. Isso significava responder com inteligência aos insultos, aceitar a ajuda quando necessário, mas nunca aceitar ser reduzida a mera mercadoria. Era, no fundo, uma estratégia de sobrevivência que, se bem executada, poderia vir a lhe devolver a dignidade que o acordo levou à força. E assim os dias se passaram. Uma sucessão de atos medidos, pequenas revoluções internas, o aperto de mãos de um homem que ainda não sabia como amar, e a espera que fazia tudo parecer maior do que realmente era. Por baixo de cada gesto, o beijo daquela noite continuava a funcionar como germe. Não o beijo do consentimento, mas o beijo que mostrou a ambos que há fronteiras que não cabem apenas em contratos. Era o início de algo tênue, uma faísca que poderia, com tempo e cuidado, transformar-se numa ponte, ou num fogo. Quando a enfermeira finalmente trouxe a resposta parcial, a sala pareceu diminuir. Havia olhos atentos ao redor, sobretudo de Mrs. Carter, que passou pela antessala como uma sombra fina. Daniel permaneceu calmo, sua postura protetora revelando uma lealdade que não era só ao patrão, mas a uma humanidade que ele claramente não podia deixar escapar. Ethan abriu a carta com mãos que pareciam sobre a promessa e hesitação. Chloe segurou a borda da cadeira, sentindo o mundo inclinar-se. A resposta dizia apenas o que já sabiam. Era necessário aguardar o exame definitivo. Nada concreto. Mas o ambiente já chegava ao ponto de ebulição. Cada pessoa ali começou a ajustar estratégias, suspiros, planos e ações que definiriam dias. A sombra de Olivia,
A noiva esperada, que fora afastada pelas circunstâncias, pairou no ar como aviso contido, e a casa encolheu em torno de cada possibilidade. E foi nesse espaço entre o quase e o já, entre o pedido e a resposta, que Chloe olhou para Ethan nos olhos e percebeu pela primeira vez que ele também tinha medo. Não o medo fácil do poder, mas o receio de perder algo que talvez ele próprio não soubesse nomear. Um receio que se materializava em pequenas falhas de controle, em gestos de proteção imperfeitos e ternos. Ela não sorriu. Não houve declaração de amor. Mas, naquele instante, o beijo da noite de núpcias deixou de ser apenas um ato. Virou marca. Era a marca de um começo incerto, casto de promessas e perigos, onde cada passo era calculado, mas também humano. E enquanto o sol se punha atrás das colunas da mansão Carter, o telefone tocou lá fora, na cozinha, e uma voz apressada anunciou que alguém da cidade havia chegado com notícias. Uma fotografia foi mencionada, um nome sussurrado. Neil Rumors. A tensão subiu como uma maré que não dá aviso. Chloe arfou, sentindo que o jogo mudava de tabuleiro. Havia peças que ainda não haviam sido movidas, e a sensação de que, em breve, a casa inteira iria revelar suas cartas. Nesse limiar, entre o resultado que poderia salvar ou condenar e a chegada de informações que prometiam remexer o passado, Chloe percebeu que precisava escolher seu próximo movimento com cuidado. A história que a trouxera até ali ainda não estava escrita. E a noite, mais uma vez, prometia revelar algo que nenhum acordo poderia prever. A voz lá na cozinha mal havia cessado quando um homem da cidadezinha foi anunciado na porta principal. Ele trazia nas mãos uma pasta grossa e um rosto que sabia demais para quem não pertencia àquele mundo de colunas brancas e jantares cerimoniosos. Chloe viu-o entrar no salão, a figura pequena e trôpega comparada aos móveis, e ouviu Daniel dar-lhe ordens contidas. O homem depositou a pasta em cima da mesa com o cuidado de quem carrega uma bomba de memória. Abriu-se um silêncio novo, cheio de expectativa. Ethan inclinou-se, curioso, mas contido. Mrs. Carter aproximou-se como uma sombra pronta para devorar. Chloe, por instinto, recuou um passo. Havia algo nas dobras da pasta que cheirava a passado. Fotografias amareladas, recortes de jornal e uma carta com uma letra que não era de cidade grande nem de escritórios. Era uma escrita de quem usava as mãos mais que a cabeça. Uma letra que lembrava receituário, bilhete de trem, assinatura de quem viveu. A primeira foto foi um golpe direto. Uma imagem antiga, preto e branco, onde uma mulher de aparência humilde sustentava no colo um menino pequeno. O menino parecia o tipo que mais tarde viraria rosto de revista. O sorriso ligeiro do jovem empresário. Os olhos que depois se tornariam linha de herança. Chloe sentiu o ar faltar. Reconheceu a mulher. Ou melhor, a semelhança. Era como se o tempo tivesse dobrado e mostrado a uma versão antiga de si mesma, segurando a vida de alguém que ela agora via como inimigo. A legenda, rabiscada, dizia: Henrietta, a quem salvamos em 1952. O que é isso? Mrs. Carter perguntou, num esforço público por controle. O homem explicou com uma voz embargada de cidade pequena. Havia um registro antigo, uma história contada em sussurros naquela região, sobre como uma família humilde havia oferecido abrigo e remédios a um jovem Carter, em fuga de um incêndio na década de 50. Uma carta, uma foto e alguns nomes surgiam como provas de um favor prestado que nunca fora reconhecido por documentos formais. A surpresa foi maior para Ethan do que para Chloe. O documento mencionava o sobrenome Bennett, o mesmo sobrenome que pendia do passado da jovem sentada no canto do salão. No rosto de Grandpa Carter surgiu algo complexo. Um sorriso mínimo que não alcançava os olhos. Havia naquelas rugas de experiência a marca de alguém que já contara histórias a seu jeito, ocultando, modificando, redirecionando. A pasta trouxe uma lupa sobre um passado que muito definira os Carter. Inclusive a ideia de que sua fortuna nascera limpa, meritocrática, sem favores. A verdade, agora exposta, dava a Chloe uma margem de poder moral que ela não pedira, mas que poderia usar. Ethan leu a carta em silêncio. Não havia fúria nos gestos, havia um trabalho interno. Se antes o casamento fora um cálculo frio para consertar um problema imediato, agora havia uma fissura. Havia dívida histórica, gratidão não retribuída e um fio de vergonha social na família Carter.
O que parecia antes simples, um acordo calculado, revelava agora camadas de reparação. Mas reparação não apaga coerção. E então Chloe percebeu que coisas complexas se matizavam de novo. Sua permanência ali passava a ter outro tipo de peso. Naquela noite, após a discussão, Chloe não dormiu. Relembrou a foto, as mãos da mulher pobre e firmes. Talvez uma ancestral que, um dia, ajudara alguém da família dela. Sentiu que algo dentro dela mudava. Não era apenas medo. Era a primeira fagulha de que a história poderia ter outros destinos. Pela manhã, decidiu que não se limitaria a ser uma peça na narrativa dos Carter. Precisava de informação e de aliados. Foi ao mercado da cidade para comprar remédios para o avô. Aproveitou a saída para ouvir conversas, para confirmar nomes, para sondar o que sobrara do passado. O mercado era um microcosmo, vizinhos sussurrando, vendedores calculando tempo, uma lista de pessoas dispostas a ajudar e outras dispostas a enterrar memórias. Lá encontrou a dona de um café que lembrava-se da tal Henrietta e do menino do colapso, um incêndio abafado há décadas que ninguém gostava de mencionar. A dona do café confirmou. Eles lhe deram água e remédios. Salvaram o menino Carter. A confirmação foi pequena, mas suficiente para soprar calor numa vela quase apagada. Quando voltou à mansão, o telefone tocou com a cadência que prenuncia a crise. Uma voz dizia em tom abafado: "Temos um aviso. Há gente vigiando a família Bennett. Não é só o Jake." O aviso acendeu um alarme silencioso dentro de Chloe. A cidade pequena às vezes guardava rancores íntimos, também guardava homens com mapas e objetivos fáceis. A sensação de cerco reapareceu, e com ela a lembrança do clube e do copo que a desconectara de si mesma. Era hora de se mover, mas com cuidado. Poucos dias depois, Chloe saiu à praça para comprar um presente para o avô. Um lenço de algodão como aqueles que ele gostava. O shopping da cidade, um pequeno centro comercial com vitrines poliadas, parecia seguro. Ela passeava com o lenço ainda embrulhado quando no corredor entre a floricultura e a loja de eletrônicos, uma voz grossa a puxou pelo braço. Foram 3 homens. Havia pressa em seus gestos e arrogância em seus olhos. A bolsa de Chloe foi arrancada. O lenço ameaçou voar. "Devolve!" ela ordenou, a voz fina mas firme. Não houve retorno de gentileza. A mão de um deles fechou-se sobre seu pulso com força. O mundo encolheu para o som de passos apressados. Pessoas observavam. Uns filmavam com celulares, outros ficaram paralisados. Chloe, por um instante, permitiu-se sentir terror antigo. A sensação de não ter escapatória. Mas algo havia mudado desde o beijo na suíte nupcial. Não era coragem súbita nem um prodígio da força. Era a clareza de que não seria mais apenas objeto. Ela chutou uma perna, empurrou, usou o cotovelo e, na confusão, gritou. O barulho chamou gente. Um homem no segundo andar do shopping observava e, ao ver a movimentação, intercedeu. Mas não foi Ethan. Foi Daniel. Ele vinha com passos rápidos, já vestido sem a seriedade do uniforme da mansão, trazendo consigo um homem que mais tarde Chloe reconheceria, um segurança da loja que preferiu agir a assistir. O confronto se deu em poucos segundos, com empurrões e vozes altas. Um dos agressores tentou fugir. Outro ficou para trás e agarrou Chloe pelo braço. No momento em que o homem tentou forçar a situação, uma figura apareceu ao lado dela como um corte de vento. Ethan. Ele tinha chegado com um ar que não aceitava desculpas. Não levantou a voz. Ordenou. Sua presença, como sempre, impôs ordem. Os homens foram apartados. Um deles foi preso em flagrante por tentativa de roubo e agressão. O outro fugiu. O shopping encheu-se de murmúrio. No meio do tumulto, Chloe sentiu o coração bater tão rápido que parecia perfurar o peito. Ethan segurou sua mão com força curta quando tudo acabou, sem teatralidade. Naquele gesto, havia um gesto antigo. Proteção condicional que evoluía agora para algo que não suportava a indiferença. As palavras vieram baixas, diretas. "Não saia sozinha", disse ele. "Se alguém se aproximar, me chama. Não peça permissão para se proteger." Havia autoridade na fala, mas também um fio de ansiedade que não se disfarçava. Chloe olhou para ele, para Daniel, para o segurança e para a vizinhança. Sentiu-se humilhada por ter precisado de resgate, e ao mesmo tempo, estranhamente fortalecida. O ocorrido desencadeou repercussões imediatas.
A mídia local mencionou um incidente no shopping, e Mrs. Carter já engatava sua máquina de manipulação para transformar o evento em prova de que a permanência da jovem era perigosa para os negócios da família. Ethan, porém, se recusou a instrumentalizar a cena de modo a humilhar Chloe. Preferiu resolver as coisas por ações. Investiu em segurança para ela, pediu a Daniel que aumentasse a discreta vigilância e procurou, sem alarde, o delegado local. Dias depois, quando a poeira do shopping baixou, Chloe recebeu uma ligação do hospital. O exame que havia sido coletado alguns dias antes, a suspeita que os arredores da mansão mastigavam em boatos, vinha com resultado definitivo, positivo. A palavra, dita por uma mulher de voz neutra do outro lado da linha, transformou o chão sob os pés de Chloe numa pista escorregadia. Seus primeiros instintos foram médicos, pragmáticos. E se estivesse grávida? O bebê? O avô? O dote que pagaria a cirurgia? As consequências multiplicavam-se em silêncio. Ela chegou a pensar em fugir. A ideia de abandonar tudo e desaparecer para recomeçar num lugar onde ninguém soubesse seu nome passou como um sonho desesperado. Mas a realidade tinha garras mais fortes. Sem dinheiro, sem identidade social, a fuga era miragem. Assim, em vez de fugir, Chloe decidiu agir com estratégia. Pediu para ver Ethan. Precisava ouvir dele, não da família, uma palavra objetiva. Não de controle, mas de escolha. Quando se encontraram, ele não a repreendeu. Olhou nos olhos dela, dessa vez sem cálculo empresarial à superfície. Ele deixou que a verdade daquele momento entre os dois existisse. Uma jovem grávida, um homem com responsabilidades e um acordo que começara como instrumento. Eu não vou te forçar a nada, disse Ethan, lento. Se você quiser sair, eu permito. Pagaríamos o que for necessário, mas quero que saiba que... Fez uma pausa que parecia mexer no antigo aço de sua personalidade. Eu não permitirei que te tratem como mercadoria. Havia sinceridade curta na fala. Não era um pedido de mercadoria de afeto. Era um procedimento. Chloe ouviu, e pela primeira vez, sentiu-se ouvida. Também havia algo mais. O aperto de sua mão quando ele soube do exame. O cuidado em marcar uma consulta com um médico de confiança, a decisão de custear qualquer acompanhamento que ela precisasse. Esses atos discretos falavam mais que promessas. No entanto, o caminho não ficou sem pedras. Mrs. Carter, ao saber do resultado, viu uma oportunidade de usar a suposta gravidez para expulsar Chloe ou domesticá-la. Uma criança, murmurou a matriarca numa reunião de família, poderá manchar a imagem do grupo Carter se for isso um escândalo. Olivia, por sua vez, reapareceu no horizonte como uma sombra longa. Ela voltara da Europa com cabelos mais curtos e um sorriso que pretendia reaver o lugar que outrora julgara seu por direito. Sua chegada coincidiu com um convite para um evento da companhia. Uma celebração que a família transformaria na sua exibição pública. Olivia andava leve por entre convidados, e quando cruzou com Chloe pela primeira vez na sala de reuniões, seu olhar foi de surpresa disfarçada por cálculo. Havia no ar uma tensão que eu preferia ver e não descrever. Olivia, impecável, não era apenas rival de coração. Era rival de narrativa. Sua presença tornava o palco do casamento e das expectativas uma arena. Ethan, ao vê-la, tornou-se um homem que evitava espetáculos. Porém, a presença dela reacendeu peças antigas que exigiam resolução pública. A decisão sobre o grande evento veio rápido. Mrs. Carter queria transformar a celebração num matrimônio definitivo. Um modo de lavar uma reputação e enterrar boatos ao anunciar oficialmente o casamento entre o chefe da dinastia e a noiva de sua preferência. Para Ethan, a ideia de um casamento público com Olivia foi o estopim. O homem que aprendia agora a considerar a humanidade nas suas decisões, resistiu. Havia outras pressões. Conselhos da família, interesses acionistas, a imagem da empresa. Cada passo tornava-se um dilema moral. As rodas giraram velozes até a véspera do evento. A imprensa e as redes sociais borbulhavam com fofocas. A mansão parecia um aquário de olhares internos. Chloe, por sua vez, estava exausta de ser um objeto entre mãos. Decidiu que não seria mais a garota que aceitaria passivamente. Procurou Daniel, que havia se tornado um aliado fiel, e pediu orientação prática. Queria documentos, prova do que a ligava à história da família Carter, testemunhas da antiga ajuda à família do menino na foto amarelada. Queria, em suma, fundamentos para negociar com a própria história. Daniel respondeu com discrição e eficiência.
Em poucos dias, ele encontrou um receituário antigo, notas de uma enfermeira aposentada, uma carta onde a Henrietta descrevia a fuga de um jovem, fato que se alinhava com a foto. Havia também um recorte de jornal antigo que mencionava um incêndio e uma família abrigando um desabrigado. Essas peças de papel eram pequenas, mas eram armas. Não no sentido de vingança, mas de justiça. Se a história de gratidão fora escondida, agora havia oportunidade de reparação. Na manhã do evento, a mansão recebeu convidados, e as colunas pareciam mais altas do que nunca. Ethan caminhou com passos medidos. Mrs. Carter circulava entre mesas, ajustando sorrisos. Olivia chegou com um vestido clássico que parecia projetado para aplaudir a própria presença. Chloe, por sua vez, foi convidada a comparecer como parte do acordo. Pediu apenas um lugar discreto onde poderia sentar-se e, de longe, observar. Mas as festas, durante muito tempo, foram palco de surpresas. Na hora marcada para o discurso de Grandpa Carter, momento que normalmente seria de homenagem à linhagem, uma voz distinta ecoou pela sala. Era a voz de um advogado que vinha da cidadezinha, entregando uma declaração que não fora programada no roteiro social. Ele leu uma carta que mudaria o curso daquela noite. Grandpa Carter confessou, em voz firme, que havia fingido em parte uma demência nos últimos meses. O que fora planeado como estratégia para testar lealdades e empurrar decisões rápidas fora de seu alcance? Perguntou o homem. A resposta veio num silêncio tenso. Grandpa Carter, encostado em sua bengala, olhou para a assembleia com olhos que, por um momento, pareciam plenos. Eu decidi manipular meu próprio jogo, disse ele com a voz mais firme do que todos esperavam. Julguei que se eu aparentasse fragilidade, veria quem amava a família e quem amava o título. Foi errado. Usei corações como peças. Pedi a esse acordo porque vi em minhas contas uma rapidez para salvar minha vida e a imagem de tudo que construí. Mas encontrei, nesse caminho, a crueldade que nunca imaginei me pertencer. A sala ficou em suspenso. As palavras de Grandpa salvaram uma cena e destruíram outra. Ele revelou a carta antiga, as fotos, e confirmou que havia, de fato, um favor não reconhecido prestado àquele garoto anos atrás. Pediu perdão por manipular a vida das pessoas para um cálculo estéril. Mrs. Carter ficou pálida. O choque social de ser contrariada publicamente cortou a compostura que a família cultivara. A revelação obrigou os presentes a reavaliar seus papéis. Ethan não deixou o silêncio demorar. Levantou-se, com a clareza que surgia agora como resposta ao movimento do avô. Isso precisa parar, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Nunca mais permitirei que minha família trate pessoas como peões. Chloe não veio até aqui por prazer. Ela veio por necessidade, e isso foi manipulado por nós. Eu não quero que o nome Carter represente desonra. As palavras cortaram como navalha. Mrs. Carter tentou argumentar, mas o público agora via a cena com outros olhos. Era uma humilhação pública para ela, sim, e para todos que haviam participado das decisões mesquinhas. Olivia, por outro lado, ficou estática. A mulher que chegara para tomar um lugar, viu seu plano desmoronar ao ouvir uma consequência que não previa. Ethan, não seus interesses, tomara as rédeas morais. No clímax daquele momento, com as luzes do salão captando olhares, Ethan inclinou-se até Chloe. Nem toda a sala se transformou, mas para ela o mundo ficou pequeno. O som dos talheres, o murmúrio das cadeiras, o olhar de tantas pessoas que julgavam. Ele abriu a boca, não para calcular lucro, mas para declarar algo que havia crescido naquele mês: responsabilidade transformada em afeição. Havia no seu rosto uma mistura de arrependimento pelo que não soube evitar e um desejo irreversível de assumir aquilo que decidira fazer. Chloe, começou ele, e a voz tornou-se quase íntima, apesar de ali serem muitos os ouvidos. Eu disse que você não era minha esposa por amor. Eu disse que esperava obediência. Eu estava errado. Se justiça existe, eu devo muito mais do que palavras. Devo-lhe liberdade e proteção. Quero reparar, mas quero também pedir que fique ao meu lado por vontade própria. Não por acordo, não por dívida, por escolha. A sala prendeu o ar. Chloe viu nos olhos de Ethan algo que não podia ser mitigado por qualquer protocolo. Havia ali uma decisão tomada que carregava o risco de perder tudo. Declarar amor numa hora como aquela não era só paixão.
Era escolha política. Era cortar com o passado da família. Era dar as costas àquilo que sua herança institucional esperava. Ela pensou em sua avó, em sua mãe, no avô que esperava pela cirurgia. Pensou em todos os dias em que aprendera a se esconder das demandas de homens com poder. E pensou em si mesma, na promessa de escolher como viver. Olhando nos olhos dele, sentiu pela primeira vez que poderia haver algo autêntico formando-se. Não do nada. Não como milagre, mas como construção. Era uma passagem de uma ponte que se fazia com passos pequenos e constantes. Chloe então levantou-se. A sala inteira se curvou, como se o ar esperasse um gesto decisivo. Ela caminhou até Ethan. Não houve música celestial, apenas o tilintar de copos e o ar denso de quem espera um enredo se definir. Ali, diante de todos, ela fez sua escolha. Não por medo, não por pressão, mas com consciência. Ao chegar mais perto, olhou em volta, tentou encontrar os olhos do avô do lado de fora, pensamento que a ancorava, e falou. Eu aceito ficar, disse com firmeza. Mas não porque quero ser salva por um sobrenome. Eu aceito porque não quero que o medo decida por mim. Quero que me dê segurança para escolher o que farei depois. Prometa que haverá respeito. E prometo que não serei apenas uma peça. Ethan ouviu aquilo como quem recebe instruções claras de algo que ele próprio deveria aprender. Sorriu, porém não de modo leve. Pegou as mãos dela diante de toda a assembleia e, com uma calma que parecia definitiva, sustentou a promessa que havia feito em gestos. Iria custear a cirurgia do avô, garantir liberdade financeira para a família de Chloe com um fundo protegido e, mais importante, iria formalizar tudo para que ela tivesse controle sobre esses recursos. Prometeu que o casamento seria reconhecido de forma honesta, com contratos transparentes, e que qualquer manipulação de sua família seria confrontada diretamente por ele. A declaração foi como um sopro que varreu o salão. Parte de revanche, parte de reparação. Mrs. Carter afundou no próprio orgulho. Olivia não tinha onde firmar o pé. Daniel, ao lado, deixou escapar um suspiro de alívio. As peças se remesclaram. Ainda havia feridas, promessas quebradas no passado, reparações a fazer. Mas pela primeira vez em semanas, Chloe sentiu que havia lugar para escolhas reais. No período que se seguiu, as atitudes traduziram as palavras. Ethan pagou discretamente pela cirurgia do avô, com um contrato que garantisse autonomia a Chloe, caso ela optasse por sair no futuro. Ele estabeleceu um fundo em nome da família Bennett, com cláusulas que a tornariam administradora uma vez que ela quisesse. Chamou a imprensa e fez uma declaração. Assumiria responsabilidade por erros antigos da família e trabalharia para repará-los. Não foi uma penitência teatral, foi uma mudança de política real. Mrs. Carter tentou resistir, mas viu seu poder diminuir diante da determinação do filho. Olivia, por sua vez, afastou-se de vez. Não houve grande vilania em sua saída, apenas a constatação de que o seu lugar não mais existia. Para Chloe, era um alívio. Para Ethan, foi perda de um capítulo fácil e previsível. Algumas semanas depois, no consultório do hospital, onde antes eles esperaram por resultados sem certezas, Chloe recebeu uma nova notícia. O bebê estava saudável, pequeno e com batimentos firmes. A confirmação foi quase silenciosa, mas trouxe oceanos de responsabilidade. As lágrimas vieram, mas não por trauma, por alívio. Pela primeira vez, Alice, seu pensamento correu para o avô. A possibilidade de futuro se entrelaçava com a vontade de ser mãe, e ao mesmo tempo, dona de si. Naquela tarde, Ethan chegou com um presente simples. Um livro infantil, capa dura, com histórias de lugares longe e perto. Sentou-se ao lado dela, de modo desajeitado, e abriu o volume com cuidado. Não houve beijos dramáticos nem juras vazias. Havia cuidado prático. Horas marcadas para consultas, nomes de médicos e uma proposta real de divórcio social com a tradição de poder. Ele disse, baixo. Quero aprender a ser parte disso sem possuí-la. Quero aprender a ser parceiro. Chloe sorriu, e agora o sorriso não trazia medo. Havia um plano. Ela aceitou, não como submissão, mas como escolha. Passaram a desenhar juntos os próximos passos. Formalizar a guarda do fundo, criar uma linha de crédito que permitisse à família Bennett retomar negócios locais, garantir que a cirurgia do avô se realizasse com a melhor equipe. Daniel cuidou das etapas burocráticas com eficiência. A vida, que antes havia sido movida por pressões,
agora se organizava por decisões. Com o tempo, a cidade aprendeu a ver a relação com outros olhos. Os jornais não mais falavam apenas de escândalos. Mencionavam iniciativas sociais que os Carter passaram a patrocinar em parceria com Chloe. Ela aceitara, cautelosa, mas aceitado. Um projeto de capacitação para mulheres da sua cidade, com financiamento inicial do fundo que Ethan criara em nome de reparação. Era algo que unia passado e futuro, reconhecimento de dívida e criação de oportunidade. O avô de Chloe foi operado e se recuperou. Não só a operação foi bem-sucedida, como o monitoramento pós-cirúrgico trouxe uma paz que parecia milagre, mas era fruto de decisões humanas. Ele voltou a cantar baixinho à noite, a lamber a colher de sopa e a abraçar a neta com gratidão e ternura. A família Bennett voltou a juntar as peças com um pouco mais de dignidade. No entanto, as sombras do passado não desaparecem facilmente. Houvera quem procurasse se aproveitar das novas aberturas, credores tentando cobrar parcelas, antigos amantes doentes de ciúme, e homens como Jake ainda procurando oportunidade. Mas havia também justiça. Jake foi processado pela tentativa de agressão no clube e por várias denúncias antigas. A exposição o deixou enfraquecido. Ele passou a responder por suas ações diante da lei. A sensação de que aqueles que feriram teriam consequências acalmou Chloe mais do que qualquer promessa. Era a lógica do mundo que, finalmente, reconhecia limites. Com o tempo, Ethan começou a observar detalhes pequenos que antes lhe escapavam. Viu o modo como Chloe organizava a casa, como respirava ao contar as contas, o riso curto e verdadeiro que surgia quando algo lhe dava esperança. Sua frieza, antes muro ereto, cedera a pontes de intimidade. Ele aprendeu a pedir desculpas em voz baixa quando ofendia, a ceder espaço quando ela precisava e a ausentar-se quando sua presença confiscava a autonomia de Chloe. Para ela, os gestos contavam mais que as palavras. E os gestos, sob a luz crua da vida cotidiana, foram acumulando um afeto que nasceu do respeito. A relação entre eles transformou-se em algo que não se colava no brilho das capas de revista. Era uma construção diária, feita de contratos transparentes, de noites em que Ethan ouviu as histórias do avô de Chloe, e de manhãs em que Chloe escolheu cozinhar para ele, sem que isso fosse obrigação, apenas gesto de cuidado. O beijo da suíte nupcial, que fora anúncio de choque e dúvida, agora se converteu internamente para ambos. Não mais como algo que justificasse a aprendizagem, mas como catalisador de uma mudança que eles mesmos escolheram cultivar. No outono seguinte, houve uma cerimônia mais íntima. Não era uma vitória de aparências. Era uma formalização que os dois pediam para si. Os convidados eram poucos. Daniel, o avô de Chloe, algumas pessoas da cidade que tinham ajudado, e um punhado de funcionários que tinham testemunhado a transição. Ethan propôs que fossem eles a escrever os votos, sem a pompa que antes definira relacionamentos nesta família. Ele pediu desculpas, não em holofotes, mas em palavras claras. Admitiu que houvera manipulação, que a pressa quase os derrotara, e que agora ele via nela uma mulher que escolheria seu próprio caminho. Chloe, por sua vez, falou com calma. Disse não ser reparada apenas por gestos financeiros. Afirmou que a dignidade se conquistava todo dia e que aceitava sua própria vulnerabilidade como parte da força. Pediu também que a família de Ethan aceitasse a responsabilidade histórica e que ajudassem no trabalho social que se iniciava. As promessas foram trocadas, não como um laço de posse, mas como um pacto civil e humano. Alguns meses depois, o fundo para a cidade da qual viera Chloe virou uma realidade palpável. Cursos, microcréditos, consultas médicas periódicas, parcerias com clínicas e escolas. Chloe foi convidada a presidir parte do projeto, com autonomia para decidir os caminhos que julgasse corretos. Era, em si, uma reparação simbólica e prática. A marca de um nome não apagava séculos de desigualdade, mas oferecia um começo para pessoas que, como sua família, haviam sido empurradas para fora dos livros de vitória. Ethan aprendeu não apenas a amar de um modo que respeitava a escolha alheia, mas a usar do seu poder para reparar, não para controlar. Sua trajetória de frio a protetor foi construída em ações. Emprego formal a pessoas da cidade de Chloe. Financiamento para a cirurgia do avô. Compromisso público de transparência com a fortuna familiar. Ele pagou por erros de gerações anteriores, não com espetáculo, mas com vontade de reescrever regras.
O avô de Chloe, curado, apareceu uma tarde na sala principal e, com a voz trêmula, falou ao público reduzido que ali estava. Não se mede coragem de alguém só pelo que tem. Medimos pelaquilo que devolvem quando tem. A frase simples ressoou como sentença. Havia ali uma reparação que, mais do que dinheiro, trouxe reconciliação. Os meses passaram e a presença do bebê, cada vez mais forte, transformava os planos. Chloe escolheu o nome com cuidado, pensando nas mulheres que a precederam, nos homens que a ajudaram e nos desafios que ainda precisariam enfrentar. Havia medo, sim. Mas agora, uma rede de segurança real. O amor que nascia entre ela e Ethan era tecido de responsabilidade, de cuidado prático e de escolhas repetidas. No final, quando olhavam um para o outro na madrugada, ele, com mãos ainda trêmulas por hábito de controle, ela, com a barriga crescendo como um número de esperança. Ambos sabiam que o beijo da noite de núpcias fora apenas o começo de uma história que, por direito e por consciência, havia se tornado deles por escolha. Nem tudo se tornara perfeito. Feridas do passado continuavam sangrando, e reparos demoravam. Mas a vida, finalmente, passava a ser regida por uma agenda menos cruel. Houve quem celebrasse a transformação como um conto de reabilitação social. Houve quem a considerasse mera estratégia de relações públicas. Chloe sabia que as falas alheias não definiriam sua verdade. Ela sabia também que sua liberdade não viria de um cheque, mas de manhãs em que tomava decisões, reuniões em que assinava papéis com autonomia e passeios com o avô operado, que agora ria alto com a vizinhança. Ethan aprendeu a ser vulnerável, a admitir erros e a defender publicamente aqueles que, antes, a família teria excluído. Na última cena, alguma coisa se dobrou em ternura. Eles caminharam pelo jardim que Chloe aprendera a cuidar. O mesmo canteiro de ervas que a recebera no primeiro dia. Havia manjericão plantado e um banco novo perto da fonte. O gesto foi simples. Ela colheu uma folha para o molho. Ele trouxe 2 copos de chá. Sentaram-se juntos, e sem urdir discursos hipócritas, trocaram um olhar que dizia mais que qualquer contrato. Não houve beijo forçado, nem cena de cinema. Houve um selar de companheirismo, um beijo leve, voluntário, nascido do cotidiano, que mostrou que o amor que se constrói sobre respeito é mais duro que qualquer pressa do mundo. Ethan, olhando para o futuro que começava a se desenhar, prometeu que o dote que ofereceram a Chloe seria administrado por ela, para que pudesse, com sua própria cabeça, decidir os próximos passos. Chloe, por sua vez, aceitou o risco de amar alguém que mudara com o tempo, mas manteve a promessa de que sua agência nunca mais seria vendida. A história que começara com coerção terminava não com um conto de fadas, mas com um acerto difícil. Escolhas feitas, responsabilidades assumidas, erros expostos e, por fim, uma possibilidade de reconstrução. O beijo da noite de núpcias havia sido a fagulha que despertou algo em Ethan, mas foi a soma de pequenas ações, de pedidos de desculpas e de justiça concreta, que transformou a fagulha em combustível para uma ponte. Chloe não fora salva por um sobrenome, foi respeitada por uma decisão que nascia dela mesma. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre escolhas, respeito e recomeços. Volte sempre para acompanhar novos capítulos de vidas que aprendem a se reconstruir.